Que dia especial nós estamos vivendo hoje. Que noite especial nós estamos vivendo agora. Esse é o dia mais importante do cristianismo. A data mais importante no calendário cristão é a Páscoa. A data em que nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso hoje é um dia de festa. Por isso nós estamos em festa desde amanhã. Por isso nós estamos celebrando essa festa linda, com música, com arte, com dança, porque Jesus merece. Jesus merece isso e muito mais. Eu quero, antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor, compartilhar com vocês uma breve reflexão sobre o significado desse dia e a importância do que estamos celebrando aqui. Você sabe, no Antigo Testamento, a Páscoa surge no contexto da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. E em Êxodo capítulo 12, e também ao longo de todo o livro de Êxodo, nós vemos como Deus, com mão poderosa, se moveu para libertar o seu povo da opressão do Egito. Então, na ocasião da Páscoa, Deus ordenou que cada família israelita sacrificasse um cordeiro e colocasse o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas de casa. Esse sangue era o sinal da proteção divina. E aquele povo seria poupado do juízo e conduzido por Deus para fora da escravidão. Lá no Antigo Testamento, a Páscoa significava, sobretudo, livramento, redenção e o início de uma nova história. Já no Novo Testamento, a Páscoa encontra o seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. Jesus Cristo não apenas celebrou a Páscoa, Jesus Cristo é a Páscoa. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo afirma: Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O Cordeiro do Antigo Testamento simbolizava o próprio Cristo. O sangue nos umbrais das portas das famílias israelitas simbolizava o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. E a libertação de Faraó, além de um fato, simbolizava também a libertação do poder, do pecado, da culpa e da morte. Mas você também sabe que a mensagem da Páscoa cristã, ela não termina na cruz. Porque o Cordeiro que foi morto ressuscitou. A Páscoa cristã é a proclamação de que Jesus morreu por nós, mas também venceu por nós. E eu quero, bem brevemente, compartilhar com você 3 significados essenciais da ressurreição de Cristo para nós hoje, a que devemos dar atenção e a que devemos também nos apropriarmos para experienciarmos o poder da ressurreição de Cristo em nossa vida. O primeiro significado é que a ressurreição de Jesus prova que Jesus é quem Ele diz ser. A cruz poderia ser vista apenas como a morte de um justo, ou de um profeta, ou de um mártir, ou de uma figura religiosa importante, como Jesus era visto por muitos em seu tempo. Mas a ressurreição de Jesus autentica a sua identidade como Filho de Deus. A ressurreição de Jesus declara que Ele não era apenas um mestre, um profeta, um líder espiritual. A ressurreição de Jesus declara que Ele é o Filho de Deus, o Messias, o Senhor da vida. Então, se Jesus ressuscitou, as suas palavras são verdadeiras. Se Jesus ressuscitou, as suas promessas são confiáveis. Se Jesus ressuscitou, o seu senhorio é absoluto. Porque a ressurreição de Jesus prova que Jesus é quem Ele diz ser. Jesus é real. Jesus é real, Jesus vive.
O segundo significado é que a ressurreição de Jesus garante que o poder do pecado e da morte foi vencido. Você pode dizer aleluia, meu irmão? Louvado seja o Senhor por isso. Porque a morte é o maior inimigo do ser humano. Por quê? Porque ela expõe a sua fragilidade, ela expõe o seu último limite e a sua incapacidade de salvar a si mesmo. Mas quando Cristo ressuscita, Ele não apenas volta a viver, Ele derrota a morte. Ele anula o poder da morte, Ele cancela a influência da morte sobre a vida de todo aquele que olha para Ele e que crê na sua obra. A ressurreição de Jesus é essa declaração pública de que a dívida pelo pecado foi paga. A culpa que pesava sobre nós por causa do pecado foi tratada definitivamente e a morte foi vencida. Por isso, nós como cristãos não vivemos mais debaixo da tirania do medo, não vivemos mais debaixo da opressão, da condenação, do jugo do pecado. O túmulo vazio de Jesus é um anúncio de que aquilo que parecia ser o final, como nós bem vimos aqui na encenação, a belíssima encenação de todos os nossos irmãos que participaram desse espetáculo. O túmulo vazio de Jesus era anúncio de que algo novo e inimaginável estava apenas começando. Uma nova vida era oferecida a todo aquele que viesse a crer no seu nome, a crer na sua obra. Portanto, o segundo sentido da Páscoa, o segundo sentido da ressurreição de Jesus, que nós devemos pegar nessa noite, é que a ressurreição de Jesus garante que o poder do pecado e da morte foi vencido. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. A morte foi vencida, o poder da morte foi anulado. E o terceiro sentido da Páscoa para nós hoje, a que devemos nos apegar, é que a ressurreição de Jesus inaugura uma nova vida e uma viva esperança para sempre. Essa nova vida, ela é dada àqueles que creem agora. E essa esperança viva é o que nos mantém na expectativa do nosso reencontro com o Jesus ressurreto, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A ressurreição de Jesus não fala apenas do nosso futuro eterno, ela fala também do nosso presente. Porque quem está em Cristo não recebe apenas uma promessa para depois da morte, mas recebe uma nova vida hoje, aqui e agora. O Cristo ressurreto comunica vida espiritual, renova a esperança, restaura a identidade e levanta todo aquele que está caído. A ressurreição de Jesus Cristo é poderosa para reordenar, reorganizar a vida de todo aquele que crê. Poderosa não só para isso, mas para dar também esperança de um novo presente e de um futuro eterno com Ele. Esse é o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que a história de todo aquele que nasceu de novo pela fé nessa obra maravilhosa, que nós chamamos de obra da cruz, a morte e a ressurreição de Jesus, não termina na morte. Porque Ele vive e nós viveremos também. Como nós podemos dar objetividade, como nós podemos abraçar de maneira concreta, real, o sentido da Páscoa na nossa vida hoje? Primeiro você precisa receber Cristo pela fé em seu coração. A maioria de nós aqui somos cristãos, nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus, tivemos a nossa experiência pessoal com Cristo Jesus ressurreto, e a partir dessa experiência cremos na mensagem do Evangelho, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, o reconhecendo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Mas talvez hajam pessoas nessa noite aqui que ainda não tiveram essa experiência. Para se apropriar do poder da ressurreição de Jesus Cristo na sua vida, você precisa recebê-lo pela fé em seu coração. Lá no Egito,
Não bastava que o povo admirasse o cordeiro que seria sacrificado. Era preciso confiar na provisão de Deus. Na provisão de Deus que viria da expressão dessa confiança nele. Através do sacrifício do cordeiro. Hoje também não basta apenas respeitar Jesus, admirar a história de Jesus, gostar dos ensinos de Jesus, do ambiente da igreja de Jesus. Não basta apenas emocionar-se com a história de Jesus, e a história de Jesus evoca muitas emoções mesmo. É preciso crer nele pessoalmente e de todo o coração. É preciso apropriar-se da Páscoa e dizer: a obra de Cristo vale para mim. Porque a obra de Cristo vale para mim, eu me rendo a Ele. Eu me entrego a Ele. Se você deseja que o poder da ressurreição de Jesus Cristo torne-se pessoal para você, então você precisa recebê-lo pessoalmente em seu coração, pela sua fé na mensagem do Evangelho. Você também precisa abandonar aquilo que ainda parece Egito dentro de você, aquilo que ainda lembra a escravidão do pecado, aquilo que ainda lembra a escravidão da morte, aquilo que ainda lembra a condenação do pecado e da morte que pesavam sobre nós. Porque é verdade que muita gente saiu do Egito geograficamente, fisicamente, mas ainda continua carregando o Egito, ou pelo menos parte dele, no seu coração. Apropriar-se da ressurreição de Jesus Cristo significa romper definitivamente com práticas, pecados, hábitos e uma mentalidade de morte. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Para que tudo seja novo de verdade, é preciso que haja uma decisão firme e resoluta no coração de todo aquele que crê, de romper definitivamente com aquilo que lembra o Egito, com aquilo que lembra a escravidão, com aquilo que lembra a vida passada que vivíamos sem Cristo. Quem serve ao Cristo vivo não pode, de maneira nenhuma, negociar com aquilo que o prende, com aquilo que o amarra, com aquilo que o impede de viver livremente a vida que Jesus Cristo dá a partir da fé na sua ressurreição. Então você precisa não só recebê-lo pessoalmente em seu coração pela fé na mensagem do Evangelho, mas você também precisa abandonar aquilo que ainda parece Egito, aquilo que ainda parece escravidão dentro de você. E em terceiro lugar, você precisa viver como quem foi ressuscitado com Cristo. Você precisa viver como quem foi tocado profundamente pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Porque a sua ressurreição não é apenas uma doutrina para crer. A sua ressurreição é uma nova vida para se viver. Como eu disse pela manhã, para aqueles que não estavam aqui, a Páscoa não deve ser apenas uma data a ser celebrada. Precisa ser um estilo de vida assumido com responsabilidade. Precisa ser uma resposta objetiva ao chamado de Cristo por meio da sua ressurreição. Isso significa orar com esperança, significa servir com alegria, suportar lutas com perseverança, enfrentar a dor sem desespero, com esperança. Viver como quem foi ressuscitado com Cristo significa que nós choramos, mas não como quem não tem esperança, como quem sabe que aquele para quem choramos é que nos fortalece, é que nos levanta, é que nos faz olhar para frente, olhar adiante, olhar no horizonte e ver o seu rosto sorrindo para nós, dizendo: filho, vem, eu te seguro, vem, eu te garanto, vem com esperança, vem com confiança, porque eu estou aqui. É isso que significa viver como quem foi ressuscitado com Cristo. Quem crê na ressurreição de Jesus Cristo não vive derrotado, por definição. Pode até passar por vales e passa mesmo. Pode até passar por dificuldades, lutas, desafios e passa mesmo. Todos nós estamos sujeitos a todas essas coisas nessa vida que vivemos dentro desse corpo. Sujeitos às pressões dessa alma. Até que Ele venha, nós teremos de enfrentar dias difíceis, lutas. Sim, nós enfrentamos dias difíceis e lutas, mas não como derrotados por definição. Porque nós sabemos que o Senhor da vida continua reinando e que por isso nele nós podemos firmar a nossa confiança. Precisamos viver como quem foi ressuscitado com Cristo. Uma vida coerente com o chamado que Ele nos faz por meio da sua ressurreição.
como nós ouvimos, com uma espada na mão, com uma tocha na outra. Precisamos viver com a palavra de Deus diante dos nossos olhos. Precisamos viver com a fé como um escudo erguido a nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Precisamos caminhar nas pegadas do nosso Mestre, corresponder ao seu sacrifício, corresponder à sua entrega. Isso é viver como quem foi ressuscitado com Cristo. Por isso nós não podemos deixar que esse dia passe na nossa vida como mais um dia. Deixar que esse domingo passe na nossa vida como mais um domingo. Deixar que esse se torne só mais um dia alegre, cheio de coisas diferentes no culto da noite. Não, nós precisamos nos lembrar que esse dia marca o evento mais importante para todos nós que cremos em Cristo Jesus, a sua ressurreição, que é de fato o que nos permite estar aqui, é o que nos trouxe até aqui, porque você se lembra, a ressurreição de Jesus significa que Ele é quem Ele disse ser, porque se Ele ressuscitou, a sua palavra é verdadeira, as suas promessas são confiáveis, a sua história é real. Então sim, nós o recebemos pela fé, pessoalmente, nós abandonamos aquilo que parece Egito em nós, e nós passamos a viver como quem foi ressuscitado com Ele. É assim que nós abraçamos o significado da Páscoa de modo concreto, objetivo. É assim que nós tornamos esse dia de fato especial, e não só mais um dia em nossa vida. A Páscoa começou como um cordeiro morto no Egito, mas ela encontrou a sua plenitude no túmulo vazio de Cristo. O sangue de Cristo nos livra. A cruz de Cristo nos redime. E a ressurreição de Cristo nos garante que a última palavra não é da morte. A última palavra é da vida. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É Ele quem tem a última palavra. Se somos dele, precisamos confiar que Ele cuida bem daquilo que é seu. Hoje, o convite de Deus é simples e poderoso. Levante-se para sair da escravidão, porque Ele proveu em Cristo Jesus a sua libertação. Levante-se para viver como um homem ou uma mulher livre, livre no espírito, livre do poder de tudo aquilo que o prende a uma vida que não foi a vida que Deus desenhou para você, que o prende e o impedindo de ser quem Deus o criou para ser. Levante-se hoje para dar um passo para fora da sua escravidão. Venha para Cristo, viva o poder da ressurreição com alegria, viva o poder da ressurreição experimentando o poder dessa verdade na sua vida todos os dias, porque é real, não é uma história apenas, é uma história real. Nós pegamos essa história, nós sentimos essa história, nós tocamos essa história, nós fomos tocados por ela. Nós não apenas nos emocionamos com a história da Páscoa, nós experienciamos a Páscoa em nossos próprios corações, quando cremos em Cristo Jesus, morto e ressurreto ao terceiro dia, para dar vida a todo aquele que crê no seu nome, reconciliando com Deus, o seu Criador. Estamos reconciliados com Deus, o nosso Criador, por causa da ressurreição de Jesus. Somos igreja hoje por causa da ressurreição de Jesus. Estamos aqui agora celebrando esse dia lindo por causa da ressurreição de Jesus. Não podemos deixar que a ressurreição de Jesus se torne apenas uma festa. Se torne apenas uma data importante. Não podemos permitir isso. Aí está todo o valor da nossa fé. Na ressurreição de Jesus está todo o valor da nossa fé. Está todo o sentido de sermos um com Ele. Está todo o sentido de sermos uns com os outros. Está todo o sentido de estarmos aqui, agora, dando objetividade à nossa fé. Não podemos. A minha oração e o meu desejo é que a Páscoa de 2026 seja definitiva para você. Para você que não teve a sua experiência com Cristo, para você que ainda não abriu o seu coração e disse: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para me reconectar com Deus Pai, e eu entrego a minha vida ao Senhor. E para você que já fez isso, mas ainda não está vivendo à altura da ressurreição de Cristo,
ainda não está vivendo a altura da ressurreição de Cristo, porque ainda há Egito dentro de você, ainda há escravidão dentro de você, você ainda não vive de modo coerente com o chamado que a ressurreição de Cristo faz a todo aquele que crê. Para todos nós nessa noite, o significado da Páscoa precisa ser uma experiência, e não apenas uma festa, e não apenas uma mensagem. O significado da Páscoa precisa ser objetivo, e não subjetivo. Precisa ser real, concreto, e não apenas uma ideia, e não apenas arte, música, dança. Que o poder da ressurreição de Jesus Cristo toque pessoalmente e profundamente a cada um de nós nessa noite. Para que a nossa segunda-feira seja tão especial quanto esse domingo. Para que a nossa terça-feira seja tão especial quanto esse domingo. Para que a nossa quarta-feira seja tão emocionante quanto esse domingo. Para que as canções que cantamos esse domingo ecoem na quinta-feira e na sexta-feira. E para que no sábado nós ainda tenhamos alegria em nosso coração por quem Cristo é e pelo que Ele fez por nós. Para que domingo então nós nos reencontremos aqui para celebrar com ainda mais alegria o poder e os efeitos dessa ressurreição em nós. Que essa Páscoa seja definitiva para cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.